Valeu, Douglas. Obrigado. Boa noite, irmãos. Para quem eu não cumprimentei ainda, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Quarta-feira, feriado, graças a Deus. Quarta-feira chuvosa, fria em Petrópolis. Saiu um pouco do calor do Rio de Janeiro. Receber esse convite para subir, ficar um pouco com a minha família e também visitar a minha igreja tão querida é ótimo. Eu lembro que eu vinha muito aqui há uns, provavelmente, 5 anos atrás, 6 anos atrás, na quarta-feira, quando os embaixadores do rei eram realizados, não sei se era antes ou durante o culto de oração dos adolescentes. E, bom, desde então acho que eu não venho mais quarta-feira, até por causa dos estudos e estar morando no Rio, mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Valeu, Pai. Durante a semana, esse negócio do Instagram, Twitter, Facebook, eu sigo basicamente 2 linhas de pensamento nas minhas redes sociais, que é futebol e Bíblia, teólogos que postam sobre as coisas. Futebol, a galera só fala de Flamengo ultimamente, e Bíblia, a galera só fala de política. Eu não gosto de nenhum dos dois, então eu pensei em alguma coisa para trazer a vocês, alguma coisa diferente disso, de que tanto me aparece na rede social. E, obviamente, eu pensei em o que nós, como cristãos e como evangélicos, e o cristianismo, de forma geral, pode trazer para o mundo hoje, para a sociedade do século XXI. Pensando nisso, muitas coisas vieram à minha mente, muitas coisas mesmo. Eu comecei a pesquisar, comecei a ver alguns sermões, e me veio esse texto de Mateus 5, versículo 13, à mente. Se vocês puderem abrir. Mateus 5, versículo 13. É apenas um versículo, mas que eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos acerca desse texto. Mateus 5, 13. E diz assim: os irmãos podem ficar em pé, por favor, para a gente ler a Bíblia? Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por essa noite agradável que temos aqui, por esse momento de comunhão e por esse momento de culto, esse momento que nós disponibilizamos na nossa agenda, na nossa semana, para oferecermos a nossa vida a Ti, Pai, para crescermos espiritualmente, para crescermos como pessoas, Pai. Obrigado por tudo, que esse momento possa ser um momento que possamos sair daqui transformados. E em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Vocês são o sal da terra. Essa é a mensagem do que o cristianismo deve ser hoje, no século XXI. Mas isso aqui não foi escrito ontem, hoje ou em 2000. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, 2000 e alguns anos atrás. Então, eu tentei separar, desde esse tempo, o que o cristianismo ajudou e o que o cristianismo fez pela sociedade até aqui. E a primeira coisa que eu separei foi um professor de história dando aula nos Estados Unidos. Ele deu um exemplo, ele não é crente, para uma faculdade que não era batista, nem nenhum tipo assim de seminário, uma faculdade de história qualquer. Ele deu o seguinte exemplo, eu quero que vocês, nesse momento, participem desse exemplo comigo, pensando no que vocês fariam. A situação é o seguinte: existe uma senhora muito idosa, muito fraca, na sua direção. Você sabe, 3 condições, você sabe que se você pegar a bolsa dela, você sabe que tem bastante dinheiro ali, você sabe que se você pegar a bolsa dela, ela não vai te reconhecer. Você sabe que se você roubar a bolsa dela, ela não vai conseguir te deter. Você vai conseguir fazer isso facilmente. E terceiro, nesse local, nesse momento, não é um crime, não é contra a lei você pegar a bolsa dessa senhora.
E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês pegariam essa bolsa? Esse professor de história fez essa pergunta para a sala de aula dele. Majoritariamente, todos os alunos falaram que não. Aqui eu acredito que vocês também tenham feito essa resposta na mente de vocês. E aí ele faz essa pergunta para os alunos. O porquê? Vocês não pegariam? Por quê? E ele dá duas opções. Você não vai pegar a bolsa dessa senhora porque você, ao pegar a bolsa dessa senhora, você se rebaixa e você se torna fraco, covarde. Você é um ninguém por você se aproveitar dessa senhora dessa forma. Essa é a primeira opção. A segunda opção é, você não rouba essa senhora porque ela tem família. Ela precisa daquilo de alguma forma e eu não vou ser injusto com ela. Dentre essas duas opções, a maioria dos alunos, quase 100%, respondeu a opção B. Eu não vou roubar, não porque eu seria um covarde. Eu não vou roubar essa senhora porque ela provavelmente precisa disso. Isso faz pouco tempo. E aí o professor de história, ele fez essa comparação, ele fez esse exercício com os alunos para mostrar que os anglo-saxões com os monges, quando eles guerrearam e os monges dominaram os anglo-saxões, eles insistiram e botaram essa cultura em prática, a cultura do outro. Os anglo-saxões pensavam que sempre o meu, eu não vou roubar aquela senhora porque eu sou mais fraco, eu seria uma pessoa fraca. Os monges chegaram, dominaram essa cultura e mostraram para eles que a gente não roubaria essa senhora, a gente não vai roubar mais essa senhora porque a gente pensa nessa senhora. Isso foi há muito tempo atrás. Isso foi antes das grandes navegações, antes da Idade Média, provavelmente. Tinha acabado da Roma não ser mais o centro do império, do mundo, né? Vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que o cristianismo fez com esses monges cristãos foi exatamente retirar esse egoísmo arraigado na cultura e nas pessoas. Segunda coisa que o cristianismo já fez para a história da humanidade. A primeira pregação contra a escravidão. Anotei aqui Gregório, bispo de Nissa. Ele fez uma pregação muito famosa no ano de 370, na Idade Média. Ele fez a primeira pregação contra os escravos, contra a prática de escravos, né? Contra os escravos não, desculpa. Contra a prática da escravidão. Isso não é uma coisa de 1800, a partir do iluminismo, que todos somos iguais, que todos... Não, isso é uma coisa que vem desde 370, com esse primeiro bispo de Nissa, fazendo essa mensagem e desestimulando essa prática tão horrível e tão arcaica. Todas as outras culturas aceitavam a prática de escravos, dominavam outros povos e aderiam os escravos para ajudar o seu povo e a sua cultura. E desde 370 esse bispo já falava que isso era errado. Depois a gente conhece um pouco mais a história, que é bem mais recente, com Martin Luther King, que também era um pastor, que combateu muito firmemente a escravidão e com certeza ele teve um papel muito importante nessa... Não a escravidão em si, né, mas o racismo e todo esse tipo de pensamento misógino que existe até hoje. A gente pode pensar também até no sexo, quando o Império Romano dominava o mundo, né, como eu falei, quando o Império Romano era o centro do mundo, as escalas sociais, os homens dos altos padrões sociais podiam escolher as mulheres inferiores para ter relações sexuais com elas, e elas não podiam negar. E aí chega o cristianismo mais uma vez e fala que isso não pode, isso é totalmente errado, isso precisa ser consensual, a mulher precisa aceitar, a mulher precisa... Não é essa bagunça que qualquer homem escolhe a mulher que quiser para ter uma relação sexual com ela. Então, mais uma vez, o cristianismo dá um passo muito grande em relação à ética, em relação à moral, em relação a uma comunhão com Deus, né? E isso tudo, hoje, a gente vê, é fácil a gente pensar hoje que isso são coisas básicas, né? É fácil a gente pensar hoje
que não pode ter escravo. É fácil a gente pensar hoje que não pode ter racismo. É fácil a gente pensar hoje que a gente não pode escolher qualquer pessoa para ter relação sexual e forçá-la a fazer isso. Mas num tempo em que isso era normal, isso é uma quebra de paradigma muito grande. E a gente vê que essas quebras de paradigmas são positivas e elas foram iniciadas de alguma forma por algum cristão ou pelo cristianismo, com ideias de Cristo nisso, né? O cristianismo já ofereceu muito ao mundo e ainda tem muito a oferecer. Bom, em todos esses pontos que eu citei, a gente viu muito nitidamente que esse ato de um cristão, regido pelo pensamento cristão, foi diferente do mundo. O sal, vocês têm que ser sal da terra. Esse sal, ele tem duas funções. Quando a gente bota o sal na carne, esse sal tempera a carne, ele dá gosto. Se você bota uma carne na churrasqueira e não bota sal, fica ruim demais, fica horrível, fica gosto de nada. Se você bota o sal, é exatamente o sal misturado ali com o sangue, misturado com a carne, que faz ter o gosto. E é interessante também que essa não é a única função do sal. O sal também ele tem a função de preservar a carne. Quando não tinha energia elétrica, quando não tinha uma geladeira, um congelador, a forma com que as pessoas preservavam a carne era a partir do sal. Taca ali sal nessa carne aí e ela vai durar muito mais do que ela duraria sem nada. Então, olha que interessante. O sal, ele tempera e o sal, ele preserva. E quando Jesus fala que nós somos o sal do mundo, ele fala que os cristãos temperam e os cristãos preservam o mundo. Como isso acontece? Porque o mundo é de uma forma ruim. A gente entende isso. A gente vê isso desde sempre. Um mundo mau, um mundo terrível, um mundo pesado, que tem ideologias estranhas, que tem pensamentos arcaicos. E o cristianismo vai entrando nesse pensamento, vai dominando principalmente esse mundo ocidental que nós temos, e vai trazendo certas ideias que influenciam sim o tipo de pensamento, até de pessoas que não são cristãs. Porque esse pensamento racista foi a partir de ideia cristã. Mas hoje, se você perguntar para uma pessoa que não é da igreja, ela vai concordar que racismo é pecado. Se você perguntar sobre ideia de escravidão para uma pessoa que não é cristã, ela vai concordar que isso é errado, que isso é pecado. Então a gente consegue ver que o cristianismo ele já tem uma certa bagagem na sociedade. Ele traz consigo várias transformações para nós que estamos na igreja e para as pessoas que também não estão na igreja. O cristianismo ele já transformou o mundo de várias formas e ainda tem a transformar. É impossível hoje, acho que alguém subir aqui num púlpito e não conseguir pensar na política que está acontecendo e tudo isso que está acontecendo no nosso país. É muito difícil. E a grande pergunta que eu fico me fazendo é como que eu posso me fazer diferente? Como que eu posso me destacar sendo cristão no meio desse, talvez até caos que esteja acontecendo entre um lado, entre o outro lado? Isso é meio agonizante, porque a gente precisa ser diferente. Isso é claro, nós precisamos ser o sal do mundo. E aí a gente vê na maior e na mais poderosa exemplo, o mais poderoso exemplo que nós temos, que é Jesus. Ele, quando é crucificado, ele fala assim: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E esse talvez seja o maior exemplo e talvez seja a maior direção que o cristianismo nos dá até hoje, para que nós possamos ter uma autorrenúncia e um autossacrifício, assim como Jesus fez. O mundo de hoje, ele prega para a gente uma autossatisfação, ele prega uma moralidade subjetiva, ou seja, o que é certo é o que você acredita.
Se você acredita, é isso aí. Você tem que encontrar felicidade. Não liga para os seus pais, não liga para a sua família. Eles têm que se ajustar à sua felicidade, aos teus sonhos, aos teus objetivos. Então é uma busca por uma autossatisfação, é uma busca por uma autorrealização que é pecaminosa e que é ruim. O nosso maior exemplo de moralidade é Jesus. Ele esvaziou-se de si mesmo. Esse é o maior exemplo que nós temos. Ele renunciou à carne, ele renunciou a todos os seus desejos e ele morreu na cruz por mim e por você. Nós somos o sal do mundo pelo mesmo motivo, pela mesma razão que o sal tem com a carne. Foi um pouco confuso isso. Mas o sal ele é quimicamente diferente da carne. E é isso que faz a função dele temperar, a função dele de preservar a carne. Então nós temos que ser quimicamente, ou biologicamente, ou o que você quiser chamar, mas precisamos ser diferentes do mundo. Para temperar, para dar gosto, para deixar o mundo melhor. Mas para preservar também. Porque senão o mundo cai em ruína. Eu tenho certeza que com a enchente, com toda a catástrofe que teve aqui, Douglas, eu tenho certeza absoluta que talvez 50%, 70% do que sustentou a cidade foram as igrejas. Foram as igrejas de Petrópolis. E as igrejas, elas têm um papel muito importante. Eu conversava com algumas pessoas na minha escola, no ensino médio, e eles ficavam revoltados com esse negócio da igreja ter isenção de imposto, essas coisas assim. E eu ficava, cara, você não tem noção do que a igreja faz pela sociedade. Você pode ir lá, qualquer dia da semana, que você vai ver a ação social da minha igreja funcionando. Você vai ver o quanto a gente ajuda as pessoas. E quando acontece alguma coisa, como aconteceu, a igreja está preparada para ajudar. E não é só a igreja, a instituição em si, mas eu, Pedro, como que eu posso largar essa autorrealização, essa autossatisfação para atender o desejo de outro? Como eu posso largar os meus desejos para ajudar outra pessoa, independente de cor, independente de raça, independente de situação financeira, independente de qualquer coisa? Jesus falou que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, porque nós temos que ser diferentes, e diferentes numa melhor perspectiva. Não devemos ser diferentes de maneira pior. Precisamos ser exemplo, precisamos ser diferentes. Eu queria que nesse momento você abaixasse a cabeça e que você orasse. Eu queria que você perguntasse para você, nesse momento, como e onde você tem sido diferente no seu trabalho, na sua escola, no seu meio. Eu entendo que todos aqui são da igreja, eu sei que temos alguns visitantes, mas eu acredito que precisamos ser diferentes do mundo por uma única razão. Pela razão de que Deus, Jesus, se esvaziou e esse é o nosso maior exemplo. Como que eu sou diferente? Eu preparei uma mensagem bem curta hoje, porque eu queria, já que é um culto de oração, que a gente orasse talvez um pouco mais do que um culto normal oferece. Uma oração de arrependimento, de talvez estar sendo igual a todo mundo. Uma oração talvez de força para ter coragem para ser diferente. Uma oração talvez de ânimo para continuar,
Mas uma oração. Eu te convido nesse momento a orar. Continue orando. Continue orando. Como posso ser diferente, Pai? Onde o Senhor quer me usar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque recebemos a Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra é revelação para nossas vidas, Pai. Obrigado porque foi revelado a nós um Evangelho acima de qualquer cultura, acima de qualquer pensamento. Um Evangelho que não foi criado por homens, mas um Evangelho que foi criado por Deus. Obrigado por essa direção. Obrigado por essa força. Obrigado por esse Espírito. Obrigado porque nós temos uma base de moral, uma base ética, que não está firmada também em homens, mas está firmada em Ti, Pai. Tenho certeza que se eu usasse o meu senso de justiça, provavelmente eu estaria muito errado, muito errado. Mas graças a Deus, a justiça que eu sigo não é a minha, não é a de ninguém, mas é a Tua. Eu entendo e confio que a Tua justiça, que o Teu poder, que os Teus planos, que o Teu caminho é muito maior e melhor que o meu, Pai. Eu oro nessa noite pedindo que eu possa ser um instrumento em Tuas mãos. Porque eu entendo, Pai, que essa é a minha razão de viver. Eu entendo, Pai, que eu preciso necessariamente buscar a Tua palavra, o Teu ensinamento. Eu entendo, Pai, que as outras pessoas precisam reconhecer e ver em minha vida o Teu caminho, a Tua direção. Eu entendo que sou fraco,
que sou pecador, que sou todo errado, Pai. Mas só uma pessoa pode me tirar da lama, pode me tirar do fundo do poço. E por isso eu estou aqui. Por isso eu oro. Por isso eu peço. Por isso eu leio a Bíblia, eu agradeço, eu busco, Pai. Senhor Deus, eu quero ser sal neste mundo maligno, nesse mundo tenebroso, esse mundo caótico que vivemos, Pai. A minha bandeira é a tua bandeira, Pai. As minhas decisões, que elas possam vir de ti, que os meus planos possam ser os mesmos que os seus. Independente da minha situação atual ou da minha situação futura, independente da minha família, independente de qualquer coisa, Pai. Que a tua palavra seja o centro da minha vida. Nesta quarta-feira chuvosa, fria, eu peço, Pai, que o Senhor seja luz, para que possamos segui-la e que as outras pessoas possam ver nós irmos em direção a Ti. Queremos ser sal, Pai. Queremos ser sal para transformar esse mundo. Ó Pai, dependemos de Ti 100% do tempo. E por isso estamos aqui, Pai. Por isso estamos aqui. Que o Senhor possa abençoar a nossa volta para casa. Que o Senhor possa abençoar o resto da nossa semana. Que a nossa vida não seja domingo de manhã, domingo de noite, quarta-feira. Mas que a nossa vida como sal possa ser principalmente na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado. Que nesses momentos, Pai, nós possamos ser usados cada vez mais por Ti. Que possamos nos lembrar de estudar a Tua Palavra. Que possamos nos lembrar de buscar o Teu ensino. Que possamos buscar, que possamos orar incessantemente, porque reconhecemos que só Tu tem palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, amém.